seu Salvador, o seu Deus. Graças a Deus, a igreja pode se assentar. Realmente é um momento especial quando a igreja se reúne na casa de Deus para orar, para louvar, para cantar, para abraçar o irmão ou simplesmente para dar este sorriso lindo e abençoado. Importante, hein? A bênção que Deus coloca na vida do seu irmão e alcança a sua vida. Às vezes, por um simples sorriso, gesto ou palavra. Oh, irmão, como você é importante, hein? Oh, irmã, como você é importante. Deus quer usar a sua vida para tornar a vida de outra pessoa mais feliz. Como você é importante. Você tem uma missão grande na terra, hein, irmão? Você tem uma missão grande na terra, irmã. Deus te colocou aqui para fazer outras pessoas mais felizes. E Ele conta com esse seu jeitinho aí de ser, com a sua personalidade, com o seu sorriso. Ele conta com você, irmãos. E nós estamos também felizes por poder retornar. Na semana passada, né? Já tivemos aqui na igreja, no culto à noite. E agora pela manhã, e graças a Deus, vendo que a obra de Deus vai avançando, através de muitas mãos, através de muitos pés, através da sua vida, irmão. Nós estamos sabendo das boas notícias, né? Dos cultos na casa dos irmãos, que estão sendo abençoados. Então nós colocamos aí, saímos e deixamos uma peteca boa para a liderança da igreja. Ó, terminou os 12 dias de clamor, vocês vão fazer 12 cultos. Eu vou sair e vocês vão fazer. E nós estamos recebendo boas notícias, graças a Deus. Então eu quero que você se prepare, porque no mês de março nós vamos fazer mais 8 cultos. Então você vai procurar aí a liderança da igreja para dizer se você quer um culto na sua casa no mês de março. Então nós, no mês de fevereiro, concluímos 12 cultos. 6 cultos com irmãos que participam mais do culto da manhã e 6 cultos com mais irmãos que participam do culto da noite. E nós conversando, chegamos à conclusão que era melhor a gente ficar com 8 cultos, porque aí daria 4 cultos da manhã, 1 por semana, então 1 a cada semana, 4 cultos à noite, também 1 a cada semana. Então, irmãos, isso significa que para o mês de março, os irmãos que vêm mais no culto da manhã tem 4 vagas de culto esperando para fazer culto na sua casa, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. No dia 3 de março é um dia especial para todos os membros da Igreja Brasil para Cristo, porque foi promulgada uma lei estadual que no dia 3 de março é comemorado o Dia Estadual da Igreja Brasil para Cristo. Se você abrir o Diário Oficial, se for lá na página, tem uma lei que foi promulgada, que o dia 3 de março é o dia estadual que se comemora no estado de São Paulo a respeito da obra O Brasil para Cristo. E nós vamos fazer o seguinte, para aproveitar esse dia, vai estar ali naqueles dias do feriado de carnaval. Essa obra é uma obra que começou missionária e sempre será. O que nós queremos fazer? Desde o sábado até a terça-feira, nós vamos estar fazendo diversas visitas. Então, você que quer receber uma visita ou tem alguém que acha que precisa de uma visita, fala também com os irmãos da igreja, que do dia 1º, que é o sábado, até o dia 4, se não me engano, que é a terça, nós vamos fazer diversas visitas.
Diversas visitas. Então nós vamos fazer visitas em comemoração ao dia da igreja, o Brasil para Cristo. Amém? Então você que quer receber uma visita, durante esses dias você vai deixar o seu nome, o seu endereço, telefone de contato, um horário, ou só vai deixar o seu nome e contato que os irmãos agendam. Amém? É uma visita, né? Diferente do culto. Então visita, nós vamos lá, 2 ou 3 pessoas, ora por você, ou você compartilha alguma coisa específica que você quer que nós oremos, e nós vamos lá fazer diversas visitas no decorrer desses dias. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos. São 40 anos dessa igreja. E nós somos a geração que está completando os 40 anos da igreja do Jardim Guatemi. Ontem eu já descobri, lendo o folhetinho da convenção, que tem algumas outras pessoas que completam 40 anos. Não de vida, mas de ministério. O pastor Luiz Fernandes Bergamin, nesse ano, completa 40 anos que ele assumiu a igreja de Itaquera. Então, no mesmo ano que essa igreja aqui foi aberta, o pastor Bergamin assumiu a região de Itaquera. Então, olha aí, é bênção. São curiosidades. Queridos, tem uma palavra para as nossas vidas, para os nossos corações. A palavra de Deus, eu estava pensando, quem disse isso foi Lutero, quando no começo da Reforma. Ele visualizava o seguinte: lei e graça, graça e lei. O que significava isso para ele e que formou toda a concepção de mensagem dele e dos luteranos, os quais nós somos herdeiros. Que quando você lê a Bíblia, se você parar num ponto que existe uma lei, uma responsabilidade, uma exigência, uma exortação, esta lei deve te levar para a graça, deve te colocar aos pés da cruz. Ou seja, uma exortação, uma exigência, algo que o Senhor fala, faça isso, ou faça aquilo, ou não faça isso. Toda vez que você lê algo da Bíblia dessa natureza, isso deve te colocar você aos pés da cruz, diante do Evangelho. Porque a lei conduz ao Evangelho. A lei conduz à graça. Você tem que falar, meu Deus, realmente isso daqui não é possível ser feito. A lei mostra que nós somos incapazes de obedecer a Deus totalmente. Por isso devemos estar aos pés da cruz. No entanto, quando você chega aos pés da cruz, que é o Evangelho, e você então recebe a bênção, recebe o perdão, recebe o renovo, a graça, é abençoado, o Evangelho, a graça, deve te apontar para a lei. Ou seja, uma vez que você foi abençoado, uma vez que você foi renovado, uma vez que você foi perdoado, você está pronto para obedecer. Então o Evangelho deve te levar para a obediência, porque você foi abençoado e está pronto para obedecer. Mas uma vez que você chega diante da obediência e da lei, o que essa lei vai fazer? Vai te levar para o Evangelho, para a graça. E o que a graça vai fazer? Vai te levar para a lei. Então o que acontece, irmão, irmã? Você vai ouvir eu falar isso outras vezes, fica tranquilo. É uma roda, é um círculo. Você é apresentado diante de Deus. E se Ele te abençoou com alguma coisa, se Ele está te abençoando, seja com perdão,
seja com bênçãos materiais, seja com bênçãos espirituais, é porque Ele quer que você faça alguma coisa. Amém? Se Ele está te abençoando, é porque Ele quer que você abençoe alguém. Se você tem necessidade, se você tem carência de alguma coisa, você pode ir diante do Senhor e clamar a Ele, porque há provisão de Deus para a sua vida. E uma vez que você for abençoado por essa provisão, não é para ela ficar só para você, é para você abençoar outros. Então olha só, se hoje, este momento da sua vida é um momento de necessidade, você pode correr para o trono da graça, porque há provisão de Deus para você, há resposta de Deus para você, há solução, há porta aberta, há escape de Deus para a sua vida. Se você neste momento está atravessando um momento de bênção, de alegria, de restauração, eu quero dizer para você, há uma responsabilidade de Deus para a sua vida. Compartilhe isso, distribua essa bênção, estenda essas bênçãos para outros, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. É sempre um processo dinâmico. Nunca uma água parada. Há uma dinâmica em servir a Deus. Há um movimento. Deus quer te dar alguma coisa, ou Ele quer que você dê alguma coisa para alguém. Deus quer te dar alguma coisa, ou Ele quer que você dê alguma coisa para alguém. Nunca nós somos uma água parada. Nós somos sempre como o Espírito de Deus. Um rio que se move. Um rio que se move. Um rio que se move. Amados, eu quero dizer para você que eu estou falando a palavra de Deus. Graças a Deus, Jesus. O Senhor é lindo, Jesus. Abre comigo. O Senhor é lindo, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. Mateus, no capítulo 6. Deus, tu és tremendo, aleluia. Grandes são as tuas obras, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Poderoso, justo é o Senhor. Graças, Mateus, capítulo 6. Ali nós estamos naquele momento aonde Jesus está no Sermão do Monte. Então ele está compartilhando algumas verdades com os discípulos. graças a Deus. E no meio daquele sermão, ele então começa a ensinar os discípulos a orar. E Deus, ele diz no versículo de número 9. Amém? Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui. Deus maravilhoso, sua vontade é perfeita, Jesus. Glória a Deus. Amados, Graças santificado seja o teu nome, Glória a Jesus. venha o teu reino e faça-se a sua vontade. Glória, honras a ti, Jesus. Esta deve ser então, Deus, segundo Jesus, glória a Deus. as 3 primeiras prioridades da nossa oração, da nossa busca para com Deus. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja santificado, Graças a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
que o reino dele venha e que a vontade dele seja estabelecida. Graças a Deus, graças te damos, Jesus. Estabelece, Jesus. Eu quero compartilhar com vocês Deus tremendo. algo muito especial e que pode dar um novo horizonte para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela, uma das funções dela é exatamente elevar a nossa mente aos pensamentos de Deus. Às vezes a nossa mente, como diria Doclair, está cá embaixo. E o pensamento de Deus está lá em cima. Então, quando você ouve, quando você medita na palavra, você está sendo chamado para subir, para elevar o seu olhar para algo maior, por um horizonte adiante, que é a ótica de Deus. Irmão, irmã, por isso nós entendemos e no final do ano passado distribuímos o devocional Pão Diário, para que todo dia você possa ler uma meditação, uma palavra de Deus, que os seus pensamentos sejam elevados. Se os seus pensamentos forem elevados, a sua vida vai começar a ser elevada. A despeito disso, quem que está aqui que ainda não tem o Pão Diário devocional, levante a mão. Quem não tem Pão Diário? Todos têm? Até as 3 meninas? As 3 não têm, né? Ok. Tá bom. Então faz o seguinte, vem aqui, Nice. Nice, vem aqui. Vem aqui. Tu és maravilhoso. Então, e aí eu pergunto, quem que está aqui que leu pelo menos até agora, nós estamos praticamente com 1 mês e meio, quem já leu uma mensagem do Pão Diário? Que recebeu uma? Quem já leu? Quem já leu pelo menos umas 10 mensagens do Pão Diário? Ele recebe pelo celular. Quem já leu todas as mensagens do Pão Diário? Amém. Irmão, irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Cada mensagem que você lê do Pão Diário vai te fortalecer, vai te renovar e vai te colocar diante do melhor de Deus para a sua vida. Se esforce. É para a sua bênção, é para o seu crescimento, é para a sua alegria. Então, nós vamos investir, nós vamos sempre falar disso. Leia. Às vezes, você vindo na igreja uma vez por semana, irmão, você vem aqui, você canta, você ora, você é abençoado, você é renovado. Aí na segunda-feira vem tal, você aguenta. Na terça, na quarta-feira, irmão, a sua, olha, já está lá embaixo. Quando você, quinta, sexta, sábado, quando você chega aqui no domingo, você entra arrastando na igreja. Ai, irmão, eu preciso de oração. Eu preciso de uma bênção, eu não estou aguentando. Pode pegar. Eu preciso de uma bênção, eu não estou aguentando. Por quê? É claro, irmão. Experimenta só comer no domingo e não comer mais durante a semana. Come só no domingo a refeição e não come nada durante a semana, para você ver o que vai acontecer com o seu corpo. É
é óbvio que ele vai ficar fraco, né, irmão? Espiritualmente é a mesma coisa. Então você vai se alimentar. Pega o Henrique, você pegou. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. Então, se você colocar no coração, eu estou dando uma palavra, irmão, para você, que não é para te abençoar hoje, é para te abençoar em 2014 inteiro. Então, irmão, invista nisso e você vai ter graça, alimento, bênção de Deus todos os dias. Aí sabe o que vai acontecer quando chegar no outro domingo? Você não vai entrar assim, você vai entrar, aleluia, glória a Deus, é o culto, eu quero louvar, eu quero celebrar, eu quero agradecer, o Senhor é bom. Você vai entrar pulando nas portas da igreja para glorificar a Deus. Amém, irmão? Eu quero ver como você vai entrar aqui no domingo que vem, tá? Quero ver como você vai entrar aqui no domingo que vem. Amém, aleluia. Porque o Senhor Jesus aqui, Ele nessa oração, Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você e eu temos um grande desafio, que é o desafio de fazer a vontade de Deus, que é uma bênção para as nossas vidas, né? O autor, o Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Ore, Jesus ensinou os discípulos, portanto, ensinou eu e você a orar para que a vontade de Deus se cumpra. Então, irmãos, você e eu temos um grande desafio para sermos mais do que vencedores neste dia e durante o ano de 2014. Meditar na palavra e orar. Ore, irmão, invista na oração. Isso já foi dito aqui a respeito da oração coletiva. Venha para os cultos de oração da igreja, terça, venha na quarta, venha na sexta, venha no domingo, venha orar com os irmãos. Se não puder, ore na sua casa. A oração é o alimento da alma. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, eu não quero ser disperso até pelo tempo. Existem coisas na palavra de Deus que elas são, às vezes, um pouco difíceis de serem entendidas. E você tem que, às vezes, percorrer uma parte, ir para outra, estudar um livro. Tem coisas que você tem que ir no grego, no hebraico, para entender, porque são terrenos nebulosos. Quem que já teve a experiência aqui de estudar o livro, por exemplo, de Apocalipse? Quem que já teve? São poucos que se aventuram nessa seara. Por quê? É um terreno que não é muito claro. Você não pode ler na primeira vez e achar que já entendeu. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que ir para outros livros, você vai ter que procurar dicionários, uma série de coisas, buscar teologia. Mas tem coisas na Bíblia, irmão, que são claras, cristalinas, que uma criança pode acessar aquilo. Por exemplo, a porta de entrada do Evangelho é uma porta muito clara. João 3,16. Você quer entrar para a vida com Deus, de comunhão, você quer andar com Deus, você quer ter... A porta é muito clara, uma criança pode entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito claro. Olha, Deus no seu amor envia
envia seu filho para que ele morra na cruz através desta morte. Ele então paga os nossos pecados e quem crer nisso é salvo. Se entrega a Jesus e é salvo. Você fala isso com uma criança, entendi. Quer dizer então que eu sou pecador, os meus pecados me condenam, mas Deus mandou Jesus para pagar os meus pecados. É isso. Aí se eu crer nisso, então quer dizer que eu sou salvo? Exatamente, tão simples assim. Tão simples assim. Porque muitas vezes o ser humano não acha essa porta tão clara? Porque ele fica procurando alguma coisa muito complicada, muito complexa, muito elaborada, que tem que fazer então filosofia, psicologia, para entender o amor. Não, irmão, para entender o amor de Deus é só você olhar para a cruz. Olha para a cruz. Me chamou, simplesmente me atraiu. É você olhar para a cruz e ser quebrantado pelo amor de Deus. Irmão, irmã, a porta está aberta. Creia nela, se entregue a Jesus, porque Ele é o teu Salvador. É simples assim, irmão, não precisa complicar. A porta de entrada da salvação é simples. Ela é baixinha, tá? Então você precisa se abaixar. Sabe o que significa? Que você precisa ser humilde. Ela é baixinha, tem que ser humilde, tem que ter arrependimento, tem que ter quebrantamento, tá? Tem que ter humildade. Se você achar que é alguma coisa, se você achar que pode alguma coisa, se você achar que depende de você, você começa a ficar muito gordo, muito largo, aí a porta é estreita, você não passa. Se começar a achar que é alguma coisa, irmão, você fica muito grande, muito gordo, a porta é estreitinha. É fazer como o publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí vai baixando. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí que você estiver lá baixinho, aí a porta abre sempre. Isso, irmão. Isso, irmão. Clamar misericórdia de Deus e baixando, você passou. E quando você passa, o que acontece? O sangue do Cordeiro, irmão, te purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro te purifica, irmão. Quando você se arrepende, quando você se quebranta, o sangue de Jesus vem sobre a sua vida e te purifica, e te perdoa, e te transforma. Aquele que está em Cristo, nova criatura. A hora que você passa essa porta, antes você era uma pessoa, agora você é uma nova pessoa. Você é um filho de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como as pessoas complicam isso, né? Mas é fácil mesmo assim. Porque Deus já sabe das nossas limitações. Foi Ele que nos criou. Se Ele fizesse uma coisa muito difícil, Ele ia saber que a gente não ia conseguir. Então Ele fez a porta do Evangelho. Por isso que é conhecido como a porta da graça. É a porta da graça. Se é da graça, é porque não é da obra. Porque não é do esforço, é da graça que você entra pela fé. Mas como eu disse no começo, a lei te leva para o Evangelho, mas o Evangelho te leva para a lei. Então você percebe pelas exigências da santidade de Deus que você não tem como
alcançar a salvação pelos seus próprios esforços. E aí você se depara com a porta da graça do Evangelho. E aí você recebe esse Evangelho. Você recebe essa graça. Você recebe esse sangue, esse perdão, essa purificação. Bom, se você recebeu o Evangelho, agora o Evangelho vai dizer que como você é uma nova criatura, como você é um sujeito abençoado, Ele tem algumas coisas para você fazer. Porque você está abençoado, irmão. Porque você está abençoado, irmão. E o que é que Ele tem para você é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Você está abençoado, irmão. Você está abençoado, irmã, para trilhar o caminho da vontade de Deus. Eu quero, nesta manhã, rapidamente, falar 3 aspectos dessa vontade para a sua vida. Que você foi capacitado a trilhar esse caminho. Primeiro aspecto que eu quero dizer para você é o seguinte: tudo advém de bênçãos que o Senhor te dá. Quando você entrega a sua vida para Jesus, fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Vem ser o meu Senhor. Vem ser o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Quando você faz uma oração como essa, entre tantas coisas que acontecem, de bênçãos de Deus para você, de perdão, Deus envia ao teu coração o Espírito Santo. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, um grande milagre acontece. Você passa a ser templo vivo do Espírito Santo. Como assim, pastor? Eu, templo, não estou entendendo. É mistério de Deus mesmo. Para garantir que aquele que se entrega a Jesus vai chegar no céu, Deus fez um negócio. Falou: bom, se eu deixar esse camarada sozinho, ele não vai chegar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar o meu Espírito dentro dele, e o meu Espírito vai garantir que ele vai chegar. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus fez? Ele purifica o coração, limpa essa casa, tira todo o pecado, passa o sangue do Cordeiro aí e envia o Espírito Santo para morar na sua alma, no seu coração. Ah, irmão, isso é tremendo. Olha, irmão, a gente vai passar a vida inteira tentando entender esse negócio e não vai entender, tá? Então o que eu vou falar aqui é sempre introdução do assunto. Mas, irmão, que negócio é esse? O quê? O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Irmão, eu não sei te explicar, mas é isso mesmo. Eu não sei onde é que ele fica aí não, mas ele fica aí. Ele fica aí. Cristo em vós, a esperança da glória. Sois casa de Deus, casa do Espírito Santo. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que significa? Significa que não é quando você vem na igreja que você está com Deus. Você está com Deus 24 horas, porque Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo habita em você. A presença de Deus está em você. Está na sua vida. Ele caminha contigo de noite e de dia. Quando você levanta para trabalhar, Ele está contigo. Quando você vai passear, Ele está contigo. Quando você está na escola, Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Sabe o que nós precisamos nesses dias, irmãos? Orar a Deus, para que Ele nos dê a sensibilidade,
o discernimento de perceber a presença dele que está em nós. Eu e você precisamos orar para perceber que ele está conosco. Às vezes a gente levanta, sai naquela correria e não percebe. Você não percebeu, irmão. O Espírito Santo estava ali com você. Aí entra naquele turbilhão, naquele problema e tal. E parece que quem vai me ajudar? Eu preciso. O Espírito Santo está com você. Aí você está naquela prova, naquela angústia. Quem vai me ajudar? Irmão, o Espírito Santo está com você. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso clamar a Deus. Irmão, o Espírito Santo está com você, irmão. O Espírito Santo está com você, irmão. Isso significa que Deus está contigo 24 horas por dia. Onde você estiver, Ele está contigo. Ele está operando. Ele está agindo. Ele está falando. Nós precisamos buscar, não para que a presença dele venha, mas para que eu perceba que a presença dele está. Às vezes você não está sentindo, irmão, não é porque ele não está, é porque você não está sentindo. E mesmo que você não sinta, ele continua estando. O que isso significa? O que isso significa, irmão? Significa algumas coisas. Eu quero ir lá para 1 Tessalonicenses 4. Ele está com você. Então, é bom. Ou pelo menos deveria ser bom. Preste atenção, 1 Tessalonicenses 4, até o 8. Abra bem os seus ouvidos. Que o Espírito Santo que está em você te ajude nessa hora. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira de viver e agradar a Deus, e que vocês já estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês estáis inteirados de quantas instruções vos demos por intermédio do Senhor, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude o irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Depois você vai ler com calma esse texto. O autor está falando o seguinte: se Deus te deu esta grande bênção da salvação, quer você ser transformado em templo vivo do Espírito Santo, você precisa cuidar melhor do seu corpo.
Se Deus está na sua vida através do Espírito Santo, você precisa cuidar melhor do seu corpo. Se Deus está na sua vida através do Espírito Santo, você precisa cuidar melhor do seu corpo. Esse texto diz que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa separação, separar este corpo para o Senhor, cuidando bem dele, alimentando o seu corpo da melhor maneira possível, irmãos. Irmãos, irmãs, cuidado com o tipo de alimentação, cuidado com vícios, comer pouco, comer muito, comer muita gordura. Irmão, esse corpo não pertence a você, pertence a Deus e ao Espírito Santo. Então, você é o administrador desse corpo, cuida bem dele. Cuida bem dele, porque o Espírito Santo está em você. Não é apenas uma questão de ficar mais bonito, mais bonita. Isso também é bom, mas é porque o Espírito Santo habita. Então cuida da sua saúde. Você também e eu precisamos cuidar como este corpo, ele interage com outras pessoas. Então, como este corpo se relaciona com outras pessoas. Eu não posso permitir, eu não posso deixar que esse corpo se torne impuro, de tal maneira, fazendo contaminações a esse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo precisa ser bem cuidado, precisa ser adornado de forma correta. Irmão, irmã, este corpo não é seu, é de Deus. Você é o administrador. Então, cuidado com a roupa que você põe no templo de Deus, porque este corpo é de Deus. Você é o administrador. Então, vista de uma forma elegante, bonita, digna. Cuidado com a sensualidade, porque este corpo não é seu, é do Espírito Santo de Deus. Cuidado com este corpo, irmão. Irmãos, irmãs, cuidado. Não vai. Você, eu vou começar de trás para frente, porque eu já estou terminando. Mas eu preciso falar isso. Você que já é casado ou casada, e casou com uma pessoa que não é servo do Senhor, a palavra de Deus para você é a seguinte: você homem, você mulher, santo, você santifica aquele que não é. Então, ele ou ela não podem te contaminar. Você é que santifica ele ou ela. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. É você que santifica ele ou ela. E ele não pode te contaminar. Agora, para você que não é casado, que não é casada, ele te contamina, se ele não for servo do Senhor. Ela te contamina, se não for servo do Senhor. Então, toma cuidado com quem você ama. Toma cuidado com quem você namora, porque este corpo não é seu, é do Espírito Santo de Deus. Você é administrador. Você foi grandemente abençoado. Você foi grandemente abençoada. Algo tremendo do céu aconteceu na sua vida. Você foi salvo, lavado, remido
você. É bênção de Deus para você. Deus quer que você, eu vou ler aqui o texto, versículo de número 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus.